Após uma rebelião contra a Babilônia, um grande grupo dos judeus mais instruídos e capazes de Judá foi levado ao cativeiro pelos babilônios. Entre eles, estava um sacerdote de 25 anos chamado Ezequiel. Os cativos foram levados para a Babilônia, onde viveram como escravos junto ao rio Quebar. Alguns achavam que era ao norte da Babilônia. Outros achavam que era o grande canal da Babilônia, que se ramificava no rio Eufrates. Ezequiel morava na Babilônia havia 5 anos quando Deus falou com ele em uma visão. Ele viu uma nuvem grande e muito brilhante cheia de violento fogo. Havia uma luz brilhante irradiando da nuvem. Dentro da nuvem ele viu 4 criaturas parecidas com homens, mas cada uma tinha 4 faces e 4 asas. Na frente, eles tinham o rosto de um homem. À direita, eles tinham o rosto de um leão. Enquanto Ezequiel olhava, notou rodas da cor de berilo ao lado de cada uma. Havia uma roda dentro de cada roda para que elas pudessem se mover em qualquer direção e os aros das rodas estavam cheios de olhos. Onde quer que as criaturas fossem, as rodas iam com elas porque o espírito das criaturas estava nas rodas. O barulho de suas asas era como o som de águas trovejantes ou de um poderoso exército. Acima das 4 criaturas havia um espaço de cristal impressionante e um trono de safira. No trono estava alguém com a aparência de um homem. Sua metade inferior era como fogo e sua metade superior era da cor de âmbar, com cores brilhantes ao redor, como um arco-íris. Ezequiel sabia que estava vendo a glória de Deus e imediatamente caiu com o rosto no chão. Deus disse: Filho do homem, levante-se e eu falarei com você. O Espírito de Deus entrou em Ezequiel e o pôs de pé. Deus se dirigiu a Ezequiel: Filho do homem, estou enviando você para ser meu mensageiro aos judeus, que desobedeceram e se rebelaram contra mim. Eles são como crianças rudes e teimosas. Quer eles escolham ouvir ou não, eles saberão que você é meu profeta. Não tenha medo deles ou do que eles dizem. Eles são tão rebeldes que será como viver entre espinhos e escorpiões. Quer queiram ouvir ou não, diga minhas palavras a eles. Obedeça e coma o que eu vou lhe dar. Ezequiel olhou e viu uma mão estendida com um rolo de pergaminho. Escrito em ambos os lados do livro estavam palavras de lamento e angústia. A voz disse: Coma o rolo e fale as palavras aos judeus rebeldes. Ezequiel abriu a boca e Deus o alimentou com o pergaminho. Tinha um gosto doce como mel. Deus garantiu a Ezequiel que ele não estava enviando para estranhos ou aqueles que falavam uma língua diferente, mas para seu próprio povo. No entanto, ele avisou Ezequiel que eles não iriam ouvi-lo e que ele não deveria ficar desanimado com as reações deles. Ele tornaria Ezequiel forte, com uma fronte mais dura que o diamante. O Espírito de Deus ergueu Ezequiel, e ele ouviu uma voz estrondosa atrás dele: Bendita seja a glória do Senhor. O barulho aumentou à medida que as criaturas vivas moviam suas asas e as rodas ao lado delas. O Espírito de Deus levou Ezequiel aos cativos que moravam em Tel-Abibe, perto do rio Chebar. Ele ficou sentado ali por 7 dias sentindo-se oprimido e surpreso, mas sabendo que Deus o havia tornado forte. Após 7 dias, Deus falou com Ezequiel novamente. Você deve falar as palavras de advertência que eu lhe dou. Se eu disser para você avisar os ímpios que eles morrerão e você não os avisar, você será responsabilizado. Mas se você os avisar e eles não ouvirem, a culpa não é sua. Ezequiel se levantou e saiu para a planície. De repente, ele viu a glória do Senhor mais uma vez e caiu no chão. O Espírito de Deus entrou em Ezequiel e o pôs de pé. Disse-lhe para ir e se trancar em sua casa. Deus disse: Sua língua ficará grudada no céu da boca e você ficará mudo. Mas quando eu falar com você, vou abrir a sua boca e você vai declarar: Isto é o que Deus diz. Quem ouvir, ouça. Quem se recusa, será recusado. Pelo resto de sua vida, Ezequiel tornou-se um profeta dizendo aos judeus rebeldes o que Deus lhe disse para dizer. Ele teve mais visões e advertiu os judeus do julgamento de Deus sobre eles por sua desobediência. Ezequiel também contou aos judeus rebeldes sobre a promessa de Deus de trazê-los de volta para sua própria terra quando se arrependessem e voltassem para ele. Se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo.